Boa noite, pessoal. A gente, como de praxe, a gente já vai começando a falar aqui desde o início da live, porque esse vídeo vai para o YouTube logo após encerrar essa live. Hoje a gente vai ter o prazer de receber o head coach da Team Nogueira, Vander Valverde, um cara que domina as artes das lutas em pé e também tem uma experiência vasta no MMA, sendo head coach de grandes atletas de nível internacional. Então hoje a gente vai ter essa oportunidade de trocar uma ideia com o Vander e vocês vão beber de uma fonte muito boa do MMA. Eu já, como de praxe, vou pedindo para quem está na live aí, por favor, tem uma gaivotazinha, um aviãozinho aqui no canto, é só você clicar nela e enviar ela para vários amigos aí para eles estarem acompanhando com a gente essa live, que vai ser enriquecedora. Com certeza você vai sair dessa live um pouco melhor a respeito de conhecimento sobre o MMA nacional e mundial. A gente só está esperando o Vander chegar e a gente já vai começar. Então, quem puder fazer isso, por favor, já vai, por gentileza, clicando aqui no aviãozinho e convidando a galera para a live. Beleza? Já conversei com o Vander. E aí, Vander, beleza? E aí, Cristiano, como é que você tá? Tudo bem? Tá dando para escutar bem aí? Tô bem, você me ouve bem? Tô ouvindo bem. Show de bola. A gente vai fazer uma sabatina aqui inicial para a galera te conhecer melhor. Vander Valverde, claro. Qual é a tua idade e com quantos anos você começou nas artes marciais? Cristiano, 5.0. Comecei com 12 anos. 5.0? 5.0, comecei com 12 anos de idade. Você tem 50, tá de sacanagem, né? Pô, faz parte aí do processo. Tomei a água da fonte da juventude aí, pô. Cara, bicho, sem brincadeira, te juro por Deus, eu achava que você tinha menos de 40. Não, se eu tivesse menos de 40, cara, eu ainda tava fazendo muito mais coisa aí dentro do esporte, cara. Como competidor. Caraca, né? velho. Pô, é impressionante. Começou com 12 nas artes marciais. Qual foi a primeira modalidade? Eu comecei treinando no taekwondo, né? Eu peguei mais ou menos a linha de trabalho dessa geração antiga, né? Que falava ali do boxe tailandês, né? O falecido mestre Luiz Alves, que foi meu mestre também. E aí eu vim de uma geração onde a referência, os professores dessa modalidade na época, que chamava boxe tailandês, hoje todo mundo fala Muay Thai, todos eram faixa preta de taekwondo, né? Todo mundo ali surgiu nisso. E quando eu comecei a treinar, eu comecei treinando taekwondo, e na academia que eu treinava, o meu primeiro professor, ele também dava aula de boxe tailandês. Então eu fiquei treinando taekwondo e mais para frente eu já comecei a ser inserido ali também no boxe tailandês, na época, né? Como é que era chamado o boxe tailandês. Tive uma participação boa dentro do taekwondo, né? Eu fui medalha de prata nos Jogos Sul-Americanos, medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano, disputei várias competições internacionais, fui 5 vezes campeão brasileiro, campeão estadual eu nem conto, porque aqui na minha categoria, eu posso dizer que praticamente na minha fase eu era absoluto, né, dentro da minha categoria, né. Então eu acho assim, fiz seleção brasileira por 10 anos dentro desse esporte. Daí, nesse meio termo, quando sempre tinha alguma coisa, um intervalo, eu fazia as competições de Muay Thai, né, boxe tailandês. Não tinham muitas competições na época, acho que praticamente eram organizadas pelo mestre Luiz Alves, né? E aí a gente tinha aquele aval da Academia Boxe Thai, muitos lutadores de hoje que são referências do MMA como treinadores, né? Viraram grandes treinadores. Todo mundo passou por esse processo ali com o Luiz, cara. Então, assim, acho que foi uma escola boa, né, onde eu consegui conhecer muita gente boa dentro
do esporte, pegar o início de tudo, né? Ali eu era mais molecão, mas eu vivenciei os desafios luta livre versus jiu-jitsu, enfim, né? Muita coisa que aconteceu no meio da luta até ela se desenvolver e chegar hoje, o que é o esporte do jeito que ele chegou, eu consegui estar em boas escolas, ter boas referências, né? Grandes amigos, treinadores, enfim. Acho que a minha história na luta ela se resume assim, Cristiano. Eu achei que eu tenho a sensação de que eu te conheço de antes de eu praticar, de estar inserido nas artes marciais. Na verdade, o meu primeiro contato contigo profissionalmente, entre aspas, né, foi num evento que o Warner organizou de kickboxing na Tim Nogueira, dentro do CT. Sim. Você levou uma... Não entendi, você não escutou? Não, escutei. Aí eu tava nesse evento e uma parada interessante que eu cobri a pesagem também. Eu não sei se foi a pesagem no mesmo dia, o evento foi um pouco mais tarde. Eu acho que foi isso, eu não tenho certeza. Eu sei que o Warner organizou esse evento, até o Washington lutou, e aí lutou aluno teu. Isso. E aí teve uma situação de uma pesagem lá em cima, que um oponente de um aluno do Beto Padilha estava, não sei se era teu atleta, ou não sei. Eu sei que ele começou a contar uma história lá, falando eu não tô podendo perder peso porque o médico falou que não sei o que, aí pô, cara, então tu não tinha nem que estar aqui, cara, porque tu pode até morrer. Se tu tá falando que teu médico falou que tu não pode perder peso, tu não pode nem estar aqui. Aí tu com a cara séria, aí eu falei, esse cara não leva desaforo pra casa não, já gostei da parada. Aí o Beto Padilha calmamente falou, meu querido, pega a cordinha ali, vai pular a corda ali, perder essas 500 gramas que faltam aí. Cristiano, aí sim, né? Pode falar, pode completar. Aí essa foi a lembrança emblemática que eu tenho do nosso primeiro contato. Mas eu tenho a sensação de que eu te conheço de antes. Você andou muito pela zona oeste do Rio? Na verdade, Cristiano, assim, eu desde 98 eu desenvolvo um trabalho, né, não só eu, mas alguns professores, na rede FAETEC Quintino, né? E como eu comecei muito cedo na luta, eu sempre gostei de participar, né? Eu resumi um pouco da minha história como atleta, mas eu sempre quis dar oportunidade para outros atletas, né? Então eu ajudei muito o Luiz a organizar alguns evento a nível nacional, né? E essa escola eu tinha muitos alunos, né? Praticamente do Rio de Janeiro todo. Então o meu acesso ao Rio de Janeiro era muito grande, de estar andando em várias regiões. Pode ser que a gente tenha se encontrado aí em algum momento, sem saber que era da luta, né? Mas nesse episódio aí que você citou, que lembra, cara, muita gente fala. Eu, na verdade, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar da luta, uma coisa que eu friso bem, hoje eu vivo 100% da luta. O meu primeiro trabalho, que é viver da luta, é ter a minha carteira assinada dentro do governo do estado através da luta. Eu tenho 25 anos de estado como servidor estadual desenvolvendo trabalho dentro da luta. É um trabalho diferenciado. Imagina uma high school americana, é o que a gente tem lá. Claro que a gente sabe desse momento político que o estado vive, né? A coisa foi muito forte, caiu, mas... Enfim, a gente fica sempre aguardando os próximos capítulos para ver se isso vai melhorar. Então, toda vez que eu estou num evento e eu levo um atleta, né, eu levo isso com muita seriedade. Então, muita gente já fala, pô, o Wander é meio marrento, a cara dele é fechada. Mas que, Cristiano, assim, toda vez que eu estou num evento, eu estou muito comprometido com o atleta, entendeu? Porque é uma responsabilidade muito grande você desenvolver um trabalho, levar ele. Infelizmente, eu acho que é um defeito e uma qualidade. Quando eu estou no evento, eu não consigo relaxar, cara. Até com os meus amigos mesmo, pô, quando fala comigo, eu falo, tipo, e aí, legal, beleza, não sei o que, falo um pouquinho, mas eu não consigo dar aquela relaxada, entendeu? O cara tá lutando e eu tô lutando junto. É mais ou menos isso, sabe? Então, eu não aprendi ainda
mesmo com todo esse tempo de carreira que eu tenho, dar essa relaxada. Quando eu vou para um evento, cara, a adrenalina bate junto. Eu cito um exemplo que foi a luta do Minotouro, que ele fez lá em Curitiba, né? E eles já lutaram Pride com um público grande, mas foi o meu primeiro público grande, assim, 45 mil pessoas que tinham lá no estádio. Cara, quando chamou o nome do Rogério para lutar e a torcida começou a gritar, cara, pô, é diferente, entendeu? Então, toda vez que eu entro na luta, eu entro muito comprometido. Eu levo, até depois da luta, eu levo um tempinho para relaxar. Até com os meus atletas mesmo, quando vai tirar uma foto ali, o cara, pô, o Wander nunca ri. Falo, mas eu ainda tô na pilha da luta ainda, sabe? Então, eu tenho um pouquinho. Então, muitas vezes, eu causo essa falsa impressão de que eu sou marrento e tudo. Porém, eu sou um cara que gosta de ser justo. Se existe uma regra, a gente tem que cumprir a regra. Não tem que tentar burlar a regra. Então o cara vir contar uma história, porque eu tô isso, eu tô aquilo, cara, melhor não tá. E foi a resposta que eu dei. Melhor tu não tá aqui. Se teu médico falou que tu não pode, não era nem para estar aqui. Não sei se foi a melhor resposta que eu dei na hora, mas é que me veio na cabeça e, cara, assim, acho que tá todo mundo ali comprometido. Eu tinha um atleta, o Beto e mais outros treinadores, todo mundo com responsabilidade, e vinha alguém querendo burlar o sistema. Não achei isso legal, enfim, mas eu sou assim, acho que em qualquer ambiente que eu for, onde eu levo isso tudo com muita seriedade. Eu não gosto muito de brincadeirinha na luta, não sei, eu não consigo dar essa relaxada, entendeu? Eu tinha a sensação de que você era um cara fechado por isso. Eu meio que comparo você, a tua postura dentro dos eventos e dentro da luta em si, com o Murilo Bustamante. Eu não sei porquê. Vocês dois têm uma dificuldade de rir. Mas para mim, que vi assim, os bastidores e vi um monte de gente, o tanto de famosos e tal, eu não te encarava como marrento, não. Eu te encarava como um cara mais sério. Você acha que faltou que isso faz falta para você, assim, na tua vida profissional, ser um pouco mais político, se é essa palavra séria certa a se empregar? Pô, Cristiano, cara, tu tocou num ponto que é o seguinte: eu não vou conseguir ser político. Infelizmente, não é da minha pessoa, sabe? Assim, quando a gente é muito político, a gente acaba aceitando condições que não é a realidade. Então eu não aceito isso, sabe? Eu tenho a minha opinião formada, pode ser que a minha opinião não seja correta, né? Eu não fico discutindo jogo de futebol, time de futebol, né? Política, justamente por isso. Eu gosto de estar num ambiente onde existe uma regra, se tem que cumprir a regra, o treinador cumpre a regra, o atleta cumpre a regra. Se ele errou e tem uma punição, ele tem que pagar por essa punição, né? O que pode ser é que esse meu jeito, eu acho que, sei lá, pode inibir um pouco mais as pessoas. Eu acho que eu já tenho um tempinho na carreira, com vários atletas aí que eu já formei, né? Não só de títulos nacionais, mas de títulos mundiais aí no meio do MMA, né? Eu acho que eu ainda tenho que aprender muito. Eu tenho vários treinadores aí que eu tenho como referência, que eu gosto muito do trabalho, né? Estar na Tinogueira é um processo de aprendizado, porque a quantidade de atletas que já vem de uma geração antiga, do próprio Rogério e do Rodrigo, esse histórico todo deles, e mais esse meu legado que eu comecei a formar dentro lá com novos atletas, e a gente conseguiu ter resultados sobre isso, né? Então, cara, eu acho assim que pode inibir um pouquinho as pessoas de falar, o Wander é muito fechado, não descontrai, às vezes... Enfim, eu acho que pode atrapalhar nisso. Mas para ser político, eu sou sincero, eu não vou ser político. Eu nunca vou ser político. Eu nunca fui. Mas tu acha que tu perde dinheiro com isso? Sendo assim? Você é direto logo. Mas será que isso reflete financeiramente? Eu acho que reflete um pouco, não na totalidade, mas reflete um pouco. Eu acho que reflete um pouco, sim. Não numa totalidade assim de zerar, né? Mas eu acho que um pouquinho, às vezes, não te abre uma porta porque o cara acha que você é marrento, entendeu? Então, tipo, eu acho que isso não fica...
assim, não sei, as pessoas acham que não olham com bons olhos, né? O Wander é muito fechado. Ou essa questão de tipo, eu não gosto de me envolver para não saber, mas ninguém vai chegar para mim para tentar falar, pô, olha só, tem um negócio aqui, uma parada boa, mas a gente vai dividir assim, vai fazer assado. Eu já tô fora disso. Sacanagem. Isso, eu não gosto de sacanagem, entendeu, cara? Não gosto mesmo. Quem me conhece, tá no meu dia a dia, assim, no geral, não gosto de sacanagem, não gosto. Então, cara, eu acho assim que o ser humano não é perfeito, não adianta a gente falar que a gente é perfeito, a gente vai errar, até por opiniões. A minha opinião ser diferente ou divergente da sua, a gente já não é perfeito, né? O ser humano não nasceu para ser perfeito, porém, eu me limito a essas situações políticas de ter que aceitar uma condição ou outra. Então, eu sou um pouquinho rebelde aí quando a galera fala alguma coisa, ou eu já não dou nem assunto, ou eu já corto no meio. Então, assim, eu acho que isso pode inibir, né, de repente, algum projeto, algo maior, entendeu? É como eu sempre falo também, cara, as pessoas também só me conhecem ali naquele momento da luta, né? Não são meus amigos, assim, não estão presentes dentro da minha casa, eu como família, né? Ou aqueles meus amigos mesmo que estão bem próximos de mim. Então, essas pessoas, como elas só me olham ali naquele momento da luta e essa forma de eu me expressar, isso pode atrapalhar um pouquinho, mas assim, Cristiano, eu também não estou muito preocupado nesse ponto que você fala de ser político, não, sabe? Eu acho que eu tenho que estar muito preocupado e eu sou um cara muito crítico com relação ao meu trabalho. Se o meu trabalho está desenvolvendo, se ele pode melhorar. Quando eu escuto uma crítica, o atleta da Tia Nogueira perdeu feio, eu fico pé da vida. Que eu poderia ter feito alguma coisa. A gente sabe que, claro, o resultado da luta não é só o treinamento. São vários fatores, né? O treinamento, psicológico, o dia da luta, sabe? São várias coisas. Mas eu me comprometo muito com aquele atleta, com aquele resultado. Então, quando acontece um resultado negativo, eu abraço esse resultado negativo para tentar reverter isso lá na frente. Então, isso para mim eu não tenho problema nenhum. Agora, dá atenção, porque o Wander não faz isso, isso aí eu não tenho esse problema não. Você hoje é o head coach da Tia Nogueira? Você é o cara que coordena o MMA da Tia Nogueira ou existem outras pessoas por trás? Cristiano, só, como função, né, e essa denominação head coach, né, na verdade, quando eu cheguei na Tia Nogueira, tinham outros treinadores, né? Eu acho que por uma bagagem que eu levei um pouco da questão do esporte olímpico, a gente precisa de um nível de organização um pouco maior. Quando a gente pensa que um atleta, ele para ser campeão, ele leva um ciclo olímpico de 4 anos para ele tentar uma medalha, né? O MMA, ele é profissional, ele é mais rápido. Em 2 anos o cara pode surgir, 3 anos, né? Mas um medalhista olímpico leva um pouquinho mais de tempo. E a gente precisa de uma organização maior, de uma estrutura melhor, equipes multidisciplinares. Então, quando eu entrei na Tia Nogueira, eu sempre carreguei isso dentro do meu trabalho. Eu não levo o resultado só, é o Wander, não. Lá a gente tem uma série, o treinador de boxe está envolvido, né? Lá hoje está com a gente o Badola, o Rafael Feijão, que tá ali, não está lutando, né? Não posso falar ex-atleta porque ele não definiu exatamente a aposentadoria, mas não está lutando, mas está ajudando dentro do nosso treinamento, né? O próprio Rogério está junto, se aposentou, está junto ali. Então, o treinador de wrestling, o Wellington, enfim, várias pessoas que estão dentro do nosso time. Então, ser o head coach, essa coisa de eu pensar melhor nas estratégias de luta, né? Isso me cabe e eu consigo fazer isso. Eu acho que eu consegui, porque o esporte olímpico a gente consegue fazer isso muitas vezes, né? Fazer os scouts de luta, eu tenho um pouco de facilidade para poder observar os atletas, o que a gente precisa montar como estratégia, né? Mas eu não fico nem levando isso como um head coach. Eu gosto de trabalhar em equipe multidisciplinar. Eu sou um cara que eu acompanho numa luta, o preparador físico ele está envolvido, o fisioterapeuta ele está envolvido, o treinador de wrestling, jiu-jitsu, né? O treinador de boxe, enfim. Eu gosto da participação de todos, o nutricionista, porque na hora de colher os frutos,
eu vou dar o nome para todo mundo vai ter o seu valor dentro da vitória, mas eu também quero que todo mundo abrace a derrota, porque se o cara não bate o peso, é responsabilidade do nutricionista dele. Então, quando você tem esse papel de head coach, você não pode se omitir, tipo, eu não sei se ele tem um nutricionista, eu não sei se ele faz preparação física. Não, você tem que saber, você tem que acompanhar, né? Tem que entender, tem que ter uma formação para você conseguir saber se aquilo está andando, aonde que você pode mexer, você saber se comunicar com todas toda essa equipe. Então, o meu papel é esse, né? É o papel que eu consigo me comunicar, mas na luta eu acabo sendo esse head coach aí dos atletas. Sim, a gente. Eu sei que nem sempre foi assim dentro da Tim Nogueira. Vinham outras vozes que às vezes poderiam ser conflitantes. Então, hoje a pessoa que está diretamente olhando para o atleta e vendo essa, como você acabou de discernir, de dissecar, vendo essas necessidades, acompanhando tudo, na Tim Nogueira é você. Sou eu. Hoje sou eu que observo, eu que olho, claro, respeitando a opinião de todos os treinadores, né? Eu procuro estar presente na maioria dos treinos dos nossos atletas, né? Eu acho que é uma fórmula que, de repente, se não tinha, eu acho que foi só uma questão de alguém apresentar um modelo de ajuste diferenciado. Eu acho também que você entende que lidar com o individualismo de cada pessoa, aí nesse momento é onde eu aceito ser um pouco político, entendeu? Porque nesse momento a gente tem que saber frear às vezes na hora de falar, entendeu? Então eu não posso chegar para você, você é meu treinador, e eu já chegar, tá tudo errado, isso, não. Eu tenho que te dar a oportunidade para você melhorar. É o que eu gosto de fazer. Então a gente senta, conversa, cara, eu acho que a gente pode melhorar isso, a gente pode melhorar aquilo, né? E a gente rola um bate-papo com toda a equipe, todo mundo se entende para achar o que é o melhor. Claro que cada treinador puxa um pouquinho para a sua área, né? O treinador de jiu-jitsu está vendo um atleta ali, ele está confiante, ele sabe, puxa para a guarda, faz essa posição. Mas nem sempre é esse o momento, né? E ali, especificamente na luta em si, eu já crio uma coordenação para isso. Quando eu falar, todo mundo reproduz o que eu estou falando. Quando você falar, a gente vai reproduzir, né? A gente vai entrar num consenso aqui antes, para não ser aquela coisa conflitante, né? Bate desespero, aí começa todo mundo, um grita soca, o outro derruba e o outro puxa para a guarda, aí vira uma bagunça danada. Então acho que eu consegui criar esse modelo dentro da Tim Nogueira. Claro que uma vez ou outra vai falhar, porque eu não consigo ir em todas as lutas, na verdade, a gente sabe disso, a carreira de treinador, quando você começa a ter uma equipe e os atletas começam a crescer no cenário nacional, internacional, os compromissos são muito grandes, né? Às vezes as datas são conflitantes, então não consigo ir em todas as lutas, mas a gente tenta se planejar da melhor maneira possível e que isso consiga fluir para todo mundo da mesma maneira. Essa semana passada a gente fez uma live com o Patrick, né? E aí ele falou que quando ele treinou lá, ele colou em você, porque ele gostou da tua metodologia de trabalho. Ele até te chamou de Zé Curubu, disse que era o teu apelido, né, que ele colocou, né? O pessoal aí colocou Zé Curubu. Eu quando cheguei na Tim Nogueira e tinha essa deficiência, eu já tinha um modelo de trabalho. Eu já tinha trabalhado com a equipe do Gordo, né? O Rafael dos Anjos, o Eduardo Pachu, o Diego Braga, esse já era uma galera que trabalhava comigo, mas eu já venho de antes, né? Ali, o Nig do Jiu-Jitsu já treinou comigo, enfim, né? Bem no início. Legal, cara. O Nig, enfim, vários atletas aí já passaram pela minha mão, então eu já tinha uma construção, uma base boa. Quando eu fui para Tim Nogueira, foi justamente porque o Rodrigo e o Rogério treinaram com o falecido Luiz Alves, o mestre Luiz Alves, né? E aí eles já me conheciam lá da Box Style. Então surgiu essa oportunidade, me chamaram, né? A princípio eu não entrei como head coach da equipe,
eu entrei só como treinador da parte de strike, e aí isso, ser head coach foi só com relação ao trabalho que eu fui realizando. Quando eu cheguei lá, eu vi, cara, o potencial gigantesco. Eu entrei lá, o Patrício, o Patrick, Ronnie Jason, eram atletas ainda que ainda não estavam nessa ascensão toda, mas já estavam inseridos no mercado e eu achava que poderia dar um upgrade. No caso do Patrício e do Patrick, coincidiu, o Patrício já tinha tentado participar, quer dizer, já tinha participado do GP, o Bellator, acho que você lembra que o formato do Bellator era só GP, eles resgataram isso agora, né? Mas o formato Bellator antigo era formato GP. E aí o Patrício ia participar do GP e o Patrick estava meio parado, ele já tinha tomado um nocaute, estava meio esfriando ali. Aí a gente fez uma temporada toda, viajamos para os Estados Unidos, né? Eu, o Eric Albarracin e o Everaldo Penco, do Jiu-Jitsu. A gente fez uma temporada, eu acho que eles acreditaram no trabalho, naquilo que eu poderia fazer, principalmente com relação à estratégia. Eu consigo mesclar um pouquinho essa parte de strike, por causa do taekwondo, e perceber os formatos de lutadores. Ó, cara, esse cara joga assim, ele vai contra-golpear, esse aqui é mais atacante. Eu acho que isso foi o que surgiu para poder... Essa galerinha aí tá colando do meu lado e a gente, cara, acho que a gente conseguiu, teve bons resultados. Nessa fase o Patrício foi campeão do GP, foi o primeiro GP que ele venceu, né? Agora ele já é o cara lá, né? Quando eu cheguei lá no Bellator, cara... Agora tá rico. Pô, foi impressionante, assim, como o Bellator gostava desses dois irmãos, né, cara? Assim, pô, tudo... Quando eu cheguei lá, eu achei van adesivada, ônibus, cartazes na rua, o highlight do Bellator, tudo era em função deles, né? Eu acho que só estava faltando grandes resultados, assim, para consolidar. A gente conseguiu. Logo depois eles montaram a estrutura em Natal, a equipe deles. Sempre que pode a gente se encontra, se fala, torço muito por eles, cara. São dois grandes atletas que eu vi ali o quanto é a dedicação desses atletas para estar hoje. Então, cara, tudo que esses caras estão colhendo de bom hoje por causa da luta é merecedor, cara. São dois caras assim excepcionais que eu gosto muito. E uma das coisas, o assunto surgiu porque eu os conheci na Tim Nogueira. Eu os conheci no Rio de Janeiro, na Tim Nogueira, por conta de uma parceria que eu tinha com o Ricardo Sérgio de Natal, que os apoiava também. Acabou vindo em seguida o Ronnie Jason, o Leandro Igor, teve por aí também treinando. E aí eu os conheci lá, apresentados pelo Ricardo Sérgio. E a minha sensação, quando eu ia para Tim Nogueira, é que era um exército sem general. E hoje, você estando à frente assim, do head coaching da Tim Nogueira, eu não percebo essa deficiência na equipe. A Tim Nogueira, nesse ponto, você acha que evoluiu? Isso sem... esquece a modéstia. Vamos falar na seriedade mesmo, sem ficar ressabiado o que vão pensar, o que não vão pensar. Você acha que nesse ponto a equipe amadureceu? Não, com certeza, né? Eu não posso falar que é só pelo meu trabalho, mas eu acho que eu entrar na Tim Nogueira, exatamente, quando eu entrei na Tim Nogueira, eu encontrei isso. Quando eu cheguei lá, tinha um exército, né? Uma das coisas que eu já tinha como realidade, já tinha feito isso no taekwondo, né? Quando eu saí de atleta do taekwondo e uma fase da minha vida, eu comandei o time militar. Eu fui técnico da seleção brasileira militar de taekwondo, né? Eu ajudei a desenvolver o esporte para os Jogos Mundiais Militares que foram aqui no Brasil em 2011, né? Era uma estrutura grande, contratação de atletas. Então eu já tinha essa experiência como comandar, somente no meio militar, né? No meio militar tem essa questão da hierarquia muito forte. E a luta tem essa questão da hierarquia. Então quando eu cheguei lá, tinha hierarquia, mas às vezes o atleta ele brincava muito com o treinador acabava sendo um amigo dele, e aí às vezes o treinador tinha aquele receio de dar uma trava nele no momento certo. Quando eu cheguei lá, é exatamente como me definiram. Quando eu cheguei lá, sério, bom dia, boa tarde, boa noite, o treino é esse, a gente vai fazer isso aqui. Se fez alguma coisa errada, eu falo, não, cara, isso aqui está errado, e para você fazer isso tem que ter uma certa autorização.
Cara, muita gente não curtiu muito esse tipo de trabalho, porque estava acostumado a ficar mais à vontade. Você, pela experiência, já percebeu que todo time de MMA, em um momento, ele tem muita gente. Porque, pô, cara, tem um amigo aqui que o cara é um talento, aí leva, aí tu dá uma oportunidade, aí o cara entra. Quando a gente vai ver, esses caras só estão tirando foto, pô. Eles não estão treinando, eles só estão tirando foto, e ainda mais ali na Tinogueira. Pô, o Anderson estava sempre ali, o Rodrigo ainda estava ativo, né? Rogério, o Rafael Feijão, né? Tinha o Eric Silva, que estava numa hype grande, badalado pra caramba. Então, o Eric Silva, e essa geração que estava começando. Então, uma das coisas que eu fiz para eliminar isso e eu conseguir mostrar o meu trabalho, esses que já tinham uma carreira consolidada e já tinham um apoio muito forte de outros treinadores, não é que eu não deixei eles de lado, mas eu foquei o meu trabalho na nova geração. Então, quando eu cheguei lá, por exemplo, tinha a Juliana Velasquez, que hoje é campeã mundial, é a dona do cinturão do Bellator. A Juliana estava praticamente começando, ela já estava um trabalho de base. Eu tinha o de Assis, que luta no ACA, né? E assim outros, o Rick Monstro, que tinha a participação, Vitor Miranda, né? Muitos outros atletas que estavam lá ainda não tinham, eles não estavam numa carreira consolidada. Então eu foquei todo esse meu trabalho em cima desses atletas. E esses que já tinham a carreira consolidada, você sabe muito bem como é que é na luta. Cara, muita gente em cima, faz isso, faz aquilo, não sei o que, e às vezes o cara fica perdidão. Como eu era um novato como treinador, e eu ia chegar e falar, não, isso aqui está errado, eu não falei isso aqui está errado. Eu simplesmente mostrei um outro caminho, um outro grupo. Quando começaram a perceber que o outro lado poderia dar certo também, aí muita gente desse grupo mais antigo, que já tinha uma carreira, começou a me olhar diferente. Cara, a gente pode fazer um trabalho e começar a desenvolver. E uma coisa, Cristiano, que eu faço é o seguinte, eu sou treinador da Tinogueira. Então, quando eu faço um trabalho, é para todo mundo, a não ser quando eu estou envolvido diretamente num camp. Agora a gente tem um camp, né, já antecipando, já deve ter acompanhado nas redes sociais, a gente tem o Felipe Cabocão vai lutar dia 1º de maio, e a gente tem o Renan Problema, que vai pegar logo a pedreira, o Verdun logo de cara. Verdun. Então eu estou ali já monitorando o camp dele, já estou adiantando, tem os outros treinadores, a gente vai conversando, a gente tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Aí eu fico um pouco mais envolvido, assim como eu fiquei com a Juliana. A gente já vinha do processo desde a primeira luta, a gente tinha certeza que a Juliana ia ser campeã. Em nenhum momento a gente duvidou que a Juliana não poderia ser campeã. Agora ela foi, agora é outro processo. Agora é manter o cinturão, que é um outro grande problema, da grande maioria. Tem muito atleta que quando ele chega no alvo, no objetivo, né, no foco dele, e agora, o que eu vou fazer? Né? Tem muita gente que ele dá o vacilo, né, de dar continuidade, de defender esse cinturão. Quer dizer, então, é uma coisa que eu consegui criar essa disciplina dentro dos atletas para a gente não perder isso. A quantidade de atletas, claro, reduziu, né? Então, vários atletas que passaram pela Tinogueira e são grandes atletas, né? Mas buscaram um caminho diferente, assim como o Patrício e o Patrick, que montaram a própria equipe, né? Mas hoje a gente tem um grupo menor, mas a linha de trabalho, de raciocínio é essa, né? Não é que tem que... é o head coach que manda em tudo, mas a gente tem um pouco mais de tranquilidade para resolver, não fica aquela bagunça toda, não é que era bagunçado, entendeu? Mas eu acho que cada um falava só por si, o treinador falava só do treino dele e ele não olhava MMA. Hoje, essa função de head coach, ela acabou surgindo porque você tem que saber de tudo. Você tem que saber de tudo. O head coach ele tem que entender de tudo, da parte de striker, do wrestling, entendeu? Ajudar o atleta no momento que ele precisa. Se tiver que cortar o peso, ele sabe cortar o peso. Se ele tiver que segurar a manopla, ele saber segurar a manopla. Se tiver que fazer posição de jiu-jitsu, ele tem que estar ali. Ele tem que acompanhar a rotina do atleta como um todo. Então, hoje, a gente criou isso. O atleta se torna um pouco mais dependente? Sim, a gente tem um exemplo do Aldo com o Dedé. O Dedé é uma grande referência para mim, como head coach, como líder de equipe. Eu gosto muito, até porque eu já acompanhei o trabalho dele
quando ele era atleta, ele ia lá para Box Thai para poder treinar. Então eu acompanhei ele como atleta e como foi o crescimento dele e o principal, esse gerenciamento, que eu acho que ele faz muito bem. Ele consegue gerenciar bem a equipe dele, né? São trabalhos totalmente diferentes, além dessa função de head coach. Então eu acho assim, eu acho que eu segui uma linha de raciocínio, né? Estou tentando evoluir cada vez que eu viajo e eu tenho a oportunidade de trocar informação com alguém, observar um pouco mais, né? Sempre que eu tenho oportunidade, aí vários treinadores, a gente bate um papo, mesmo que for ali no aeroporto, ali, que é o momento que a gente acaba se cruzando mais, com mais liberdade, sem compromisso da luta. Então eu estou assim, Cristiano, eu estou aprendendo cada dia, eu tento aprender mais e com certeza esse trabalho, eu acho que essa semente que eu plantei dentro da Tinogueira, eu acho que ajudou a não só evoluir os atletas, mas também olhar a Tinogueira de forma diferente. Muitas vezes, como você falou, as pessoas tinham uma impressão, lá não tem comando, não isso, não aquilo. Não é que a gente hoje está perfeito, a gente precisa melhorar muita coisa. Mas está bem melhor. Porém, bem melhor. Está melhor. A olhos vistos. Tá melhor. Isso aí. A olhos vistos. E aí você agora, essa questão do head coach, você é oriundo da luta em pé. Como é que você ter a maturidade de entender, de ter que entender de luta agarrada, de ter que entender de quedas, de ter que entender... E você, de repente, não ser contaminado pelas tuas origens, porque tem isso, né? Como você mesmo falou, o cara sempre vai puxar pro lado dele. Como é que é isso de você saber ter esse equilíbrio? Vou te dizer que eu acho que eu fui muito feliz em treinar na Box Thai, porque o Luiz Alves ele já carregava isso, né? Então a Box Thai tinha uma parceria com a Budokan, João Ricardo. Então vários atletas da Box Thai iam treinar na Budokan e os atletas da Budokan iam treinar na Box Thai. E o próprio Luiz sempre fez questão de dar uma basezinha pra gente ali, mesmo que for uma coisa básica, né? Mas da gente entender da luta livre, né? Que era a parceria que tinha, da luta livre. Então o Luiz, ele sempre fomentou isso. Alguns, claro, que avançaram um pouco mais dentro da luta agarrada. Eu sempre gostei mais da parte em pé. Mas eu nunca deixei de estar junto, de estar acompanhando. Então hoje eu até brinco com os meus atletas que às vezes eu estou num treinamento, aí eu faço às vezes um treino que é muito específico de MMA, aí eu mostro uma posição, às vezes é uma posição de wrestling, alguma pegada diferente, ou uma saída de alguma posição. Aí a galera, né, a gente tem alguns atletas que são faixa preta de jiu-jitsu, aí a galera brinca, o mestre não tá bobo, Eu falo, bota um grauzinho na minha faixa branca aí, que eu já tô com mais um grauzinho na posição que eu mostrei para vocês. Mas esse é o ônus dessa profissão, você tem que entender. Não adianta, você tem que sentar, você tem que estudar, você tem que perguntar, você tem que se colocar em condições para poder entender. Então eu faço isso tudo. Eu não tenho uma rotina muito grande de estar treinando a parte de grappling. Eu gosto muito, somente do wrestling. Eu aprendi a gostar muito do wrestling com o Albar Racine. O Albar Racine, quando a gente viajou, levou a gente para várias equipes de colegial, né, de trabalho de base, e aquilo me fez perceber muito, né? E na Tinogueira a gente teve outros grandes treinadores, o Ketag, que é um russo que venceu no wrestling, venceu o John Jones, o Weidman, venceu muita gente. Então, de todos eles, eu sempre tive uma boa relação para trocar informação e de colher aquilo, o que é bom para o MMA. O wrestling não é bom para o MMA. O jiu-jitsu ele não é bom para MMA. Ele é bom algumas posições, algumas características das modalidades, assim como de striker também. O Muay Thai tem vários vícios que não é bom. O Taekwondo tem várias movimentações de Taekwondo também que para o MMA não vai aplicar. Então a gente tem que saber colher o que é melhor. Então eu acho que eu consigo captar bem isso, entendeu, Cristiano? Então hoje a minha facilidade que eu tenho de perceber é porque eu tenho um trabalho constante de estar do lado do treinador, de acompanhar, de escutar o treinador corrigir. Muitas vezes eu chamo a atenção do atleta e falo, cara, não é possível que você esqueceu essa posição. Eu escutei essa semana o treinador te cobrando isso e você está errando.
Como é que você consegue errar? Eu não estou treinando e você está treinando. Eu dou uma chamada na galera, sabe, para mexer ali com o motivacional deles, mas é exatamente isso. Eu acho que a minha capacidade de perceber, ela é muito grande, e de conseguir e juntar isso tudo e contribuir para os atletas. No MMA eu percebi que quem menos fala, mais faz, né? Você é um cara que fala pouco, mas faz bastante. E esse teu destaque nos treinamentos, diretamente com o atleta, te levou nos lugares, te colocou nos grandes camps, diante das grandes equipes, auxiliando os grandes atletas. Isso foi algo natural, as pessoas percebendo realmente qual era o tamanho do teu trabalho. Você já viu dentro do MMA gente muito capacitada morrer, assim, assim, perder a história por psicológico ou por negligência na carreira, atletas? Você está falando do treinador? Não, estou falando de atletas. Assim, você teve na tua mão joias que não se destacaram porque ou falharam no psicológico em algum momento, ou falharam no compromisso em algum momento, ou falharam na dedicação. Cristiano, eu vou te falar, isso aí nunca vai deixar de acontecer. Nogueira, qualquer outro time, eu percebo isso o tempo todo. Não preciso ficar citando nomes, mas eu acho que quem acompanha o MMA sabe muito bem disso, né? Eu acho que falta... Eu acho que no MMA a gente melhorou muito como estrutura, né? Mas os atletas, eles necessitam muito ainda de um gerenciamento de carreira melhor, né? Para não acontecer isso, né? Então, é o atleta que quando ele chega, o status é muito grande, aí ele não sabe se lidar com, né? Aí ele vira o galã do MMA, o outro é o cara que está ganhando muito e aí ele perde a mão, né? Ele ganha muito, mas gasta muito. E isso, no final, você é cobrado. Você é cobrado no final. Então, eu vi isso várias vezes. Isso não vai deixar de acontecer. Eu acho que 2 gerações para frente que a gente vai começar a perceber uma melhora disso. Porque o MMA é um esporte muito novo, né? Então, você ter hoje um atleta, te dar um exemplo, os atletas lá que a gente ia lá da cidade de Quari, onde tu está em Manaus, pega um barco, leva 3 dias. E, de repente, esse cara começa a ganhar bolsas de 3 dígitos, vamos dar aí $100 mil, a cabeça dele muda. Então, coisas que ele se sacrificava muito para fazer, ele acha porque está ganhando melhor, ele não tem que se sacrificar. Ele já não olha mais o treinador dele como ele olhava antes, porque o que acontece foi até o Vitor Miranda mesmo, no canal dele aí, ele fez uma entrevista comigo, ele falando dessa questão do treinador. E eu falei, quem quiser embarcar nessa carreira como treinador, tem que lidar com o psicológico, porque senão você se perde. Porque se você acha que você vai ser valorizado, você vai, mas vai demorar a ser valorizado. E não pense você que aquele cara que ficou do teu lado a vida toda, amanhã, quando ele ganha $1.000, está do teu lado, $10 mil ganha. Quando ele ganhar $1 milhão, de repente ele não vai estar mais do teu lado. Ele já vai começar a te questionar, ele vai achar que você está ganhando muito, ele quer pagar menos, entendeu? Então, você já deve ter escutado isso várias vezes de outros treinadores, né? Então, hoje a gente tem a gente ainda não tem uma profissionalização, né? A gente tem o atleta profissional porque ele vai lá, luta e recebe. Mas a profissionalização como uma gestão como um todo, eu acho que ainda falta muito para as equipes, né? Eu acho que até o próprio UFC deixa a desejar. Ele não fica acompanhando esse gerenciamento dele, entendeu? Ele não acompanha, o UFC não acompanha ele como um todo. Ele deixa para a equipe dele. Muitas vezes a equipe dele não tem uma estrutura para isso, o treinador não tem, né? Então eu acho que falta muito isso para melhorar. E com certeza, eu te digo com certeza, isso aconteceu no passado e acontece agora no presente. Sempre vai existir o atleta
que vai perder a mão por algum motivo, ou motivo pessoal, né? Motivos comportamentais, os financeiros, né? De tipo, o cara tá ganhando muito, de repente se perde, gasta muito quando vê, aí ele começa a aceitar a luta que não é para aceitar, eu tô precisando da grana, aí ele luta pela grana, mas não tá preparado, não fez um camp, né? Eu não sou muito, você sabe, esse atleta que gosta de abraçar a luta em cima da hora, é o atleta, quem é atleta. Hoje no MMA, a gente vai contar no dedo quem é atleta. Nós temos lutadores. Atletas, a gente vai contar no dedo que é atleta. O atleta é aquele cara que segue a rotina intensa. Ele acorda na hora certa, dorme na hora certa, se alimenta na hora certa e faz a preparação física. Então o corpo dele está em manutenção constante. Não é o cara que, tipo assim, pô, sobe 20 quilos, aí marca uma luta, pô, aí tem que descer 20 quilos. E às vezes os caras falam isso, tipo, como se isso fosse uma coisa fenomenal, mas ele não sabe o quanto que ele está destruindo o corpo dele. Perdi 20 quilos para essa luta e venci. Eu já tive em lutas que os meus atletas cobraram porque eu não comemorei a vitória. E aí ele me perguntou, falei, por que você não comemorou a vitória? Eu falei, porque a tua luta foi uma merda. Pô, a gente treinou pra caralho pra tu se apresentar desse jeito, pô. Entendeu? Então eu sou muito franco ali, eu sou o cara que, assim, eu não vou ficar fazendo a vontade de atleta. Então quando eu percebo que o cara não quer, eu já falo, cara, ou você quer ou não quer. Se você não quer, toma logo a tua posição, não fica brincando aqui não, porque eu não tenho tempo para poder brincar. Então eu acho isso, a gente perde, a gente tem sim, cara, o Brasil tem muito essa dificuldade, né? Os atletas, a gente cansa de ver atletas abraçando lutas que, pô, são a maior covardia. Um cara que tem 3 lutas enfrentando um cara que tem 15 na Rússia, o cara não paga nem a passagem, chega lá, não dormiu direito e bota o cara no fogo por uma bolsa às vezes de $1.000, $2.000 aí, o cara encerra a carreira, entendeu? Então, assim, eu não gosto muito disso. Então, isso aí com certeza tem. Não preciso ficar citando nomes, que eu acho que não vem ao caso, mas com certeza eu vi muitos desses atletas dentro da Tinogueira e em outros times. Então, agora eu quero que você fale a respeito dos atletas que você tá trabalhando, assim. Vamos facilitar. Prateleira de cima, quais são os atletas de maior destaque, aqueles que estão te dando assim, resultados no treino e aqueles que já chegaram até um certo patamar e até onde eles podem ir. Eu quero que você dê uma pincelada aí nesse assunto. Ó, prateleira de cima, hoje não tem como não colocar a Juliana Velasquez. Ela é a dona do cinturão do Bellator. Ela está aqui na live com a gente. A gente construiu um trabalho de base, ela acreditou muito, né? A Juliana é uma atleta assim que não mede esforços para ter que treinar e ter realizado esse sonho, que é o dono do cinturão, né? E a gente conversa muito, tem uma relação boa de estar conversando, de estratégia, né? Às vezes até de momentos pessoais, né? Quando a gente tem que conversar, a gente tem uma relação boa sobre isso. Então a Juliana hoje é o nosso número 1, é a atleta que a gente usa como referência pelo que ela fez e aonde ela chegou, né? Eu tenho o Felipe Cabocão, não vem não posso dizer que ele tá bem no UFC, porque ele está irregular, ele vence uma, perde outra, né? Aí perdeu a última, fez uma luta boa, mas perdeu, e a gente está indo para uma próxima luta. Infelizmente, todo atleta do Brasil passa por isso. Eu sou até um pouco, eu discordo um pouco às vezes da fórmula, porque eu vejo o atleta americano, ele perde 4 lutas e ninguém fala que ele vai ser mandado embora. O atleta do Brasil perde 2, já todo mundo, sinal vermelho, já tem que ficar, se perder vai ser mandado embora. Aconteceu isso com a gente agora, com o irmão do Eric Silva, foi mandado embora. Ele vinha de 2 derrotas, mas a primeira luta ele pegou o Ray Borg, que já era tipo entre os 10 do ranking, já estava na ponta para disputar cinturão, ganhou o bônus da noite na luta, pegou uma outra luta também duríssima,
Aí ele, por problemas de lesões, né, não poderia enfrentar um adversário. A UFC, então a gente dá uma oportunidade mais para frente, mas acabou dispensando ele, pô, com 2 lutas, né? Então o Cabocão tá aí. O Renan, problema, é um peso pesado, a gente sabe que peso pesado no Brasil é difícil, né? Ter peso pesado assim, com habilidades para poder chegar no topo, e o Renan é um desses que a gente descobriu, um talento que chegou lá pra gente, né? E aí a gente conseguiu colocar ele nesse torneio do PFL, né? Um atleta também que tecnicamente é muito forte. Claro, todo mundo tem sempre alguma coisa a melhorar, mas eu coloco ele na prateleira de cima. Vai enfrentar, na primeira luta do torneio, um grande atleta, né? O Verdun não tem como nem falar, tipo, pô, Verdun tem mais de 40 lutas e o Renan tem 8, né? Existe a diferença de idade? Existe, mas eu acho que isso não vai fazer diferença nenhuma entre Renan e Verdun. Vai ser o lutador mais experiente com o lutador com muita vontade. Muita vontade. O Renan tem muita vontade, não só vontade, tem técnica para isso, né? Para poder vencer a luta. Mas a gente sabe que o Verdun, cara, não tem como questionar o Verdun, né? Então, eu acho que o Verdun ali entrou. Na hora que o Verdun entrou no torneio, eu falei, cara, a gente só não pode pegar o Verdun na primeira luta. Abri a boca na hora errada, os caras lançaram pra gente o Verdun. Enfim, estamos fazendo um trabalho, então coloco ele na prateleira de cima. A gente tem o Francisco de Assis, que é um atleta de Coari, está lutando no ACA, né? Vem de vitória no ACA, vai fazer. Infelizmente, por causa da pandemia, nesse momento agora, essa luta que ele vai fazer não fez o camp com a gente, teve que ficar lá em Manaus. Manaus, você tem acompanhado como é que tá ficando, né, cara? Manaus também tá com uma problemática muito grande por causa do Covid. Então ele não fez o camp todo com a gente, né? Tá lá. Eu tenho um menino que, pô, que eu gosto. A gente tem o Jonas, que é prata da casa, né? Não posso esquecer do Jonas, que foi campeão de Jungle Fight. Ainda não chegou num grande evento, né? Lutou o filtro, voltou, meteu um nocautaço aí, saiu nas redes sociais, o nocaute dele. Eu acho que falta pouco para o Jonas chegar num grande evento. Eu acho que é só um momento. Os managers estão trabalhando com ele, estão trabalhando para isso. Eu acredito muito no potencial dele. Ele, como atleta, acho que a leitura dele para o MMA é muito rápida, né? Ele tem um talento muito grande, mas só se colocando à prova realmente, né? Lá dentro do cage, com outros adversários, ou com adversários da linha do UFC, que é bem diferente, né? Então aí é que a gente vai ver, mas eu acredito muito nele. Eu tenho lá o... Me dá um minutinho para me comentar a respeito do Jonas. Eu conheci o Jonas no evento do Heraldo, cara, falecido Heraldo, naquela academia lá, Delfim. Delfim. Pô, cara, ele foi roubado naquela luta. Ele, pô, foi um escândalo. E aí, bicho, eu comecei a acompanhar ele. O cara é um talento incrível. E ele teve um hiato na carreira, deu uma parada, né? O que houve, bicho? Aquele momento, tipo assim, eu acho que o Jonas, ele tem um diferencial de alguns outros atletas. Quando você fez a pergunta sobre o atleta que tá ali e de repente para e se perdeu, eu acho que o Jonas, ele tem uma diferença, porque numa questão assim, base familiar, a construção cultural dele, de formação, né? É diferente quando você pega, às vezes, ali a galera nem concluiu o ensino médio ainda, né? Então eu acho assim que ele meio deu esse ato, tipo, viu alguns outros atletas que estavam junto com ele indo, tipo, o Matheus Matos, o Sheaman, né? Saíram do CT, mas quando estavam lá já tinham essa carreira, né? Eu acho que ele meio deu uma baqueada nele, tipo, ele era o dono do cinturão, aí fez uma luta no momento errado, acabou perdendo o cinturão. E a gente tinha muito há um tempinho atrás, por exemplo, se o teu Sherdog era 10-0, aí tu perdeu uma luta, o cara falava, pô, cara, agora tu vai ter que começar tudo de novo.
entendeu? Então, muito manager falava isso, entendeu? E aí a galera se desesperava, tipo, perdi, acabou a minha vida como lutador. Hoje a gente sabe que não, né? Que a gente tem como recuperar isso. Mas se você lembra, acontecia muito isso. O cara tava vindo de não sei quantas vitórias, aí de repente ele perdeu uma luta, aí os caras pagavam o cara falando, ih, cara, tu não entrou porque tu perdeu essa luta, né? E hoje a gente vê que não é só isso, né? É toda uma construção. A gente fala muito lá na Tinogueira que o atleta, ele é um produto. Não adianta você ser só um produto que tu é bom de porrada. Tu tem que ser um produto como um todo, tem que saber se vender. O nosso time lá, a gente comenta, todo mundo já está falando inglês, isso faz a diferença, né? Para quando tiver que dar uma entrevista, você não se perder muito, não depender, às vezes, da tradução de alguém que nunca, de repente, não traduz a sua realidade ou aquilo que você está falando. Então, acho que o Jonas, ele deu uma parada, né? A gente respeitou essa parada, mas a gente começou, e aí, cara, vambora. Ele deu um novo up aí, né, de vida, né? Mudou, ele era o Speed, agora virou o Chivas, né? Nessa relação cultural dele, de aprendizado, acho que como ser humano, acho que é importante. Muitas vezes a gente não se encontra como ser humano, né? Muitas vezes você tem tudo, mas você não consegue olhar para dentro, né? Se você está realizado por dentro, né? Às vezes você se realizou materialmente, mas interiormente você não se realizou. Eu acho que ele meio se encontrou aí, mudou o nome, saiu de Speed, foi para Chivas e está engajado lá, cara. Está treinando firme, então eu estou esperando aí que coisas boas apareçam para ele, né? Então, assim... a gente... Pode falar. O que falta para você como treinador? O que você acha que ainda você pode melhorar? O que você pode conquistar? Qual é a sua meta dentro do esporte? Você pensa nisso? Eu penso. Eu acho que hoje não tem como não pensar você ser um treinador o campeão do UFC. Não tem como pensar. Hoje a gente tem Bellator, os 3 grandes eventos hoje no mundo, a gente tem Bellator, UFC, Bellator e ACA, né? O ACA, a gente bateu na trave algumas vezes, né? E a gente está muito próximo de novo, acredito, com o Francisco de Assis, né? Da gente estar mais uma vez tentando o cinturão do ACA. O Bellator a gente conseguiu através da Juliana, mas o UFC a gente está ali, né? Eu acho assim, o Rodrigo foi o cara e tá faltando isso, acho que na Tinogueira, a gente conseguir melhorar o nosso trabalho para ter o seu campeão, né? Eu treinei alguns atletas, o Toquinho, treinei o Toquinho, a gente foi campeão do antigo WSOF, que hoje é o PFL. Eu treinei o Rafael dos Anjos em algumas lutas, mas quando ele foi campeão, ele já estava na Kings MMA, né? Então eu acho assim, que na minha carreira o que está faltando é a gente consolidar um pouco mais dentro do UFC, né? Os atletas, eles entram, mas eles acabam saindo, ficam ali um período, aí o resultado não vai muito bem, né? Tem essa coisa de negociar melhor a luta, de achar o caminho, mas a gente tinha na Tinogueira a gente tinha uma quantidade de atletas numa categoria mais pesada muito grande. E quando eu comecei a desenvolver o trabalho na Tinogueira, a gente pegou uma leva de categorias mais leves, sabe? 66, 57, 61. Hoje a Tinogueira, a gente tem o Renan, tem o Rodolfo Trator, que é um 93 nosso, que, cara, muito bom, tá treinando ali. Daqui a pouco esse menino vai explodir também. Mas a gente tem muito 57, 61 e 66. Né? Uma galerinha nova, né? A gente tem o Cleidson KR, que é o 57, que é o campeão do Jam. Gosto muito desse menino lá do Amapá. Ele é da cidade do Thiago Trator, que foi do UFC também. Então, a gente tem uma pegada desses atletas que são leves, né? Mas vinha do Rodrigo, Feijão, Anderson, que eram categorias mais pesadas. E nas categorias mais pesadas é mais fácil você chegar no caminho de você explodir. Eu vou te dar um exemplo assim. O Jairzinho hoje, né, chegou ali no topo do ranking do UFC na categoria do peso pesado, né? O Jairzinho
lá do Suriname. E o Jairzinho eu já conhecia antes porque eu tenho um atleta de Aruba chamado Gregory Miliar, que vai fazer a luta dele agora, a primeira luta no Bellator. Dia 16 de abril eu estou indo com ele lá para o Bellator para a gente fazer essa luta dele lá. Ele fechou um contrato de 4 lutas. É um lutador de Aruba, a gente já tem uma parceria há mais de 10 anos. Quando ele pode, ele vem para Tino Nogueira treinar. Ele fez algumas participações no antigo ACB, né? Participou do ACB. E o Jairzinho, eu encontrei lá em Aruba, né? Eu sempre vou a Aruba para ajudar esse meu atleta. Eu encontrei lá. E o Jairzinho não era ninguém ainda. E de repente ele entrou no UFC, a primeira luta dele, ele pegou o Júnior Albino, né? Na primeira luta, aí Albini, Aí me pediram uma ajuda, eu tinha pouco tempo para ajudar ele, falei, cara, ó, o Albini vai jogar assim, porque ele estava ali nessa parceria lá de Aruba, lá com esse meu atleta. Aí ele foi e nocauteou o Albini. Falei, cara, a mão desse cara é duríssima, quem ele pegar, ele vai nocautear. Ele tem falhas, né? Mas ele vai pegar. Então, tipo assim, eu vi essa construção. Então, nessa carreira, é muito mais fácil você chegar no topo do UFC. Agora, você chegar no 66, 61, 57, cara, é longo. A gente está vendo aí, ó, o Charles do Bronx, agora que a gente... Saiu hoje a notícia, foi acho que hoje ou ontem, que o Charles finalmente vai ter a disputa do cinturão dele. Mas olha quanto tempo... Eu lembro do Charles, o Charles lutou com o Eduardo Pachu, num evento lá em São Paulo. Foi uma guerra que o Pachu fez com ele, né? Então, tipo assim, olha quanto tempo... GP... E eu lutou com o Diego também, né? No mesmo GP, Então, por exemplo, olha quanto tempo esses caras estão na carreira, quantas vitórias o Charles do Bronx vem dentro do UFC e não davam oportunidade para ele, só vender agora, entendeu? Então, assim, nessas categorias mais leves, sempre vai ser muito mais difícil você chegar rápido, né? Tipo, por exemplo, Borrachinha 8-4, ele conseguiu encurtar mais o caminho para poder chegar. Eu não sei se isso é bom, né? Porque às vezes você pula, não pega um adversário tão duro, enfim, mas ele chegou e vai se manter ali, né? Ele vai se manter. Parece que ele saiu da luta agora com o Whittaker, enfim. Mas na categoria mais leve, é sempre vai ter que trabalhar mais. Hoje a Tino Nogueira está com essa característica aí, né? E mais o Renanzão aí que vai estar no torneio, cara. E vamos ver, vamos com tudo aí para esse torneio de $1 milhão aí. Cara. Pô, vai ser uma boa, né? Financeiramente e para a imagem da equipe. Vander, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje. Saiba que você tem um admirador, principalmente agora, há pouco tempo que a gente começou a bater um pouco mais de papo, deu para perceber que você é muito mais tranquilo do que eu já imaginava que você era, porque é meio que natural você tá no topo da pirâmide, você não ter muito tempo para a galera que está mais no raso, mas como você é um cara que é docente, você já é um professor que está na rede pública, tem que lidar com muita gente, já vem do taekwondo, já tem a disciplina marcial, eu acho que para você ficou um pouco mais fácil. Obrigado, vamos tentar, me ajuda aí com a garotada aí que está no topo aí, para a gente fazer as lives também, para dar um auxílio no prêmio. E parabéns pelo trabalho que você desenvolve, porque não é para qualquer um não, cara. No meio daquele exército, você se tornar hoje o general, né? Isso aí, a gente sabe que você não quer nem esse título, não deve nem se achar isso, mas na verdade o head coach ele é o general do exército. Uma hidrelétrica não pode estar na mão de um eletricista, tem que estar na mão de alguém que entende. Então parabéns por você ter transformado a Tino Nogueira, né, nesses anos, porque isso é um trabalho de construção de muitos anos e eu reparo em tudo do MMA nacional. Eu sei que é difícil reconstruir, entendeu? E principalmente você reformar é muito mais difícil do que você construir. Parabéns pelo que você está conseguindo fazer. E, porra, cara, o espaço é teu aí para você, para as suas considerações finais. Cara, ó, primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com você e para o canal, né? Eu já acompanho você já por causa do prêmio, Oswaldo Paquetá aí, cara,
essa super iniciativa que eu acho que no Brasil, né, estava faltando essa iniciativa que é o reconhecimento dos treinadores, não só, porque você faz um trabalho legal que você reconhece a comunidade toda do MMA, né? Eu acho que o MMA ele não é feito só do treinador e do atleta, né? Tem o manager, tem o fotógrafo, tem o announcer que fala o teu nome e te motiva, né? Os canais que fazem a divulgação do teu trabalho. Então, cara, eu acho que parabéns por esse trabalho que você desenvolve. Com certeza pode contar comigo para estar aí dentro do teu canal, outros lá da Tinogueira. A Tinogueira está de portas abertas para o que você precisar da gente estar te passando de informação, querendo algum atleta aí que você está sempre envolvido aí também, pô, no trabalho, auxiliando os eventos, pô, cara, a gente agradece muito isso, porque a gente tem os atletas que estão começando, que é início de carreira, então a gente sabe que o quanto é importante eles estarem participando, principalmente de eventos que tenham pessoas que tenham responsabilidade com o esporte, né? Uma coisa é você fazer o evento, outra coisa é você ter responsabilidade. Pode ser que o teu evento não seja um evento muito grande, que tenha um poder financeiro grande, mas que tenha a responsabilidade de entender que aquele cara se sacrificou para chegar ali no teu evento e dar o melhor dele. Então, só o tratamento diferenciado, às vezes, com a palavra, isso é muito mais importante do que a bolsa que você paga para um atleta. Então, cara, eu que agradeço. Queria agradecer muito a Tinogueira, a oportunidade que a Tinogueira me dá, né, o Rodrigo e o Rogério, para desenvolver esse trabalho lá, junto com o Rafael Feijão, o Wellington, o Badola, né, e toda a nossa equipe dos atletas, desde os que estão começando aos que já estão no topo, aí, como citei a Juliana e outros, né, aproveitar para dar uma reforçada aqui na minha equipe de Muay Thai, aqui, que é a Fight Strike, né, que eu lidero com um veterano que já lutou MMA também, que é o Ângelo Sérgio, um veterano também lá da Box Thai. A gente tem uma parceria aí de mais de 20 anos, né? A gente tem algumas unidades dentro do Rio de Janeiro fazendo um trabalho, né, dentro desse esporte. Então, e agradecer e deixar o contato aberto, cara. As pessoas muitas vezes me olham com essa maneira mais fechada, mas com certeza, se eu for falar de luta dentro de um profissionalismo, seja de que maneira for, a gente vai conversar isso, pô, tranquilamente. Só não vou ser aquilo que você me perguntou, cara. Político é uma coisa que eu não consigo ser, né, cara? Se as coisas forem no caminho correto, eu tô dentro, mas se tiver alguma coisa fugindo desse trilho aí, eu tô fora, tá? Obrigado aí, agradeço muito. Você não é o cara do blá blá blá, né? Você é o cara de chegar e vamos resolver melhor, isso, né? Aí, É isso aí. Obrigado pela participação. Galera que ainda está na live, por favor, antes de ir embora, dá um pulinho aqui na bio do Prêmio Oswaldo Paquetá. Segue lá o canal do Prêmio no YouTube, que depois de um tempo, quando a gente fortalecer aqui o Instagram, nós vamos começar a fazer as lives por lá pelo YouTube, porque lá vale dinheiro. Aí a gente vai conseguir monetizar e conseguir fazer o prêmio. Beleza, galera? E aí, vocês podendo ajudar a gente a conseguir mais inscritos, eu agradeço bastante. Valeu, Vander. Forte abraço para você e tamo junto. Valeu, Cristiano. Um abraço. Pode contar comigo aí, tá? Valeu.